É uma invalidação da experiência, né? A Karine fez esse trabalho com 60 estudantes na UFPR, esse trabalho está publicado. Não satisfeita, ela resolveu fazer mestrado, está agora compilando os dados. Quatro instituições de ensino de psicologia, quantos respondentes? 561. Que estão analisando os dados agora. Já tem um monte de coisa interessantíssima para a gente discutir. O que vai sair de hipótese ali, eu acho que assim, vai ter um capítulo só de hipóteses. Hipótese para o futuro. Muito divertido, muito, e ao mesmo tempo muito preocupante. Muito preocupante. Né? Que psicólogo é esse que eu formo? Que é incapaz de reconhecer, respeitar e acolher a diversidade da experiência humana. Né? A monografia da Karine foi defendida em 2006, aliás, 2015, né, irmão? Em 2016 saiu o artigo, né? Na mesma direção, só para mostrar para vocês aqui o que isso é importante, um outro colega que terminou o mestrado dele um pouco antes, o Caiu, que hoje é professor da Tuiuti, trabalhou coping religioso espiritual como que os profissionais de atenção à saúde mental utilizam isso. Porque a minha pergunta é muito simples. Ok, eu posso até acreditar que a psicologia, entre aspas, é laica. Não vou entrar no mérito. Não é, mas eu não vou entrar no mérito. Posso até acreditar nisso. Eu vou obrigar a pessoa que vem até mim a ser laico, porque eu me considero laico? Como é que eu vou lidar com a religiosidade do outro? Como é que eu vou lidar com a identificação, quer seja consciente ou não, com a experiência espiritual religiosa do outro? Né? Nós fizemos a aplicação do questionário do coping religioso espiritual, versão reduzida, de vários profissionais do litoral do Paraná. E o que a gente mais descobriu era, de uma certa maneira, uma coisa relativamente óbvia. Né? Não só o tema aparece com muita frequência como demanda da população a qual eu me relaciono, como aparece da própria parte do profissional. O que é curioso para nós é que quando a gente pensa na área de saúde, né? Saúde e religiosidade, guardando todas as problemáticas que a gente tem em todas as disciplinas de cunho científico, há outras disciplinas que são muito mais abertas para o tema do que a psicologia, o que é paradoxal. Né? E, curiosamente, uma das áreas que mais se desenvolve hoje no Brasil e no mundo com a temática da religião é a psiquiatria. Olha que paradoxo. E o psicólogo ali, né? É a enfermagem. E o psicólogo ali. Só um dado. Né? E, assim, não vou me delongar. Outro exemplo de possível contribuição de temática de pesquisa. Experiências de quase morte. Foi graças a essa monografia que eu conheci o Fábio. Né? Um aluno que chega, você topa me orientar numa experiência de quase morte, contanto que eu não seja sujeito dessa experiência. Tudo bem. Né? Trabalho belíssimo, foi graças a ele que eu conheci o Fábio na sua banca. Né? Várias outras. E o mais recente que a gente fez, que a Karine inclusive me ajudou a orientar, foi a religiosidade, espiritualidade, temas invisíveis na psicologia, um exame das grades curriculares das universidades públicas no Brasil. Foi simplesmente para a gente provar o óbvio. Não existe espaço para o tema nas universidades brasileiras. O mais curioso de tudo, a psicologia da religião sobreviveu e sobrevive até hoje graças às instituições confessionais. São nelas que se pode fazer pesquisa. Seja vinculado ao curso de teologia, seja vinculado à ciência da religião. Mas é graças a ela que a gente ainda consegue manter um pequeno espaço. Né? O que me vem a pergunta é sempre como é que eu constituo um conhecimento que se dispõe ou se propõe a ser um conhecimento amplo, quando ele, na base, se diz restrito a uma determinada população, um determinado encaminhamento. Né? Isso aí são questões para a gente discutir. E aqui, para a gente abrir para bater um papo, eu coordeno na editora Juruá, que é uma editora daqui de Curitiba, uma coleção que a gente inaugurou no ano passado, chamado Biblioteca Juruá de Religiosidades e Espiritualidades, que inaugurou, a minha grande honra, com 2 belíssimos livros,
Psicologia da Religião no Brasil, organizado pela professora Nery Rudes Perandi e pela Marta Helena, as duas coordenadoras do GT, professora Nery aqui da PUC de São Paulo, professora PUC, Universidade Católica, PUC do Paraná, e a professora Marta, professora da Universidade Católica de Brasília. Estou só apontando, tá, gente? Não é nada. E também o outro texto organizado pela professora Marta, Psicologia, Religião e Espiritualidade. Esses dois foram lançados no ano passado. E esses dois últimos são os mais recentes. Produto de uma dissertação de doutorado na Universidade de Brasília, Vivências Espirituais e Crises do Tipo Psicóticas, e um texto organizado recentemente pelo professor Maurício Neuber, da Universidade de Brasília, Clínicas do Transe, Etnopsicologia, Hipnose e Espiritualidade no Brasil. Só para vocês terem uma ideia da diversidade do campo. A coleção está aberta, está disponível, se alguém quiser uma contribuição, né? Estamos à disposição. Ok? Vou abrir agora para a gente bater um papo, pode ser? Deixa eu localizar aqui Então, no tempo. vamos lá. Professor, existe um livro cujo título é A Louca e o Santo. Esse livro foi o que eu me referi, que é a comparação com a Madeleine, que é a paciente do Pierre Janet, que foi comparado com o santo hindu. Ramakrishna. Exatamente, Ramakrishna. Exatamente. Os dois apresentam o mesmo tipo de comportamento. Tem um psiquiatra escocês chamado Drury, que estudou muito e foi o professor Norberto Abreu, que fazia exatamente esse tipo de comparação entre várias personalidades, tentando problematizar qual é o sentido, e esse é o tema que eu mais gosto, qual é o sentido de saúde e doença, porque eu tenho trabalhado basicamente com o processo de saúde e doença. Sentido de saúde e doença em determinados contextos diferentes, né? Por exemplo, certos criadores de igrejas, né, fora desse contexto, seriam tranquilamente encarcerados dentro de um antigo hospital psiquiátrico, como completamente lunáticos. Aliás, a palavra lunático tem uma conotação religiosa fortíssima, né? Tem uma conotação antropológica fortíssima, diz respeito ao efeito que a lua tem, né, na subjetivação. Então a gente tem vários. Então, eu não ia preparar nada, tá, gente? Mas como ele botou tudo isso no Facebook, eu fiquei me sentindo obrigado a trazer alguma coisa mais empírica, assim. E aí eu queria, é aquela coisa, né? Depois que eu terminei, eu falei, putz, deixa um monte de coisa fora. Eu ia fazer até, trazer umas capinhas de livro de um monte dessas literaturas, como esse, A Louca e o Santo. São dois, inclusive uma psicanalista francesa e um psiquiatra francês. E vários outros textos que são de livre acesso, são relativamente simples e são interessantíssimos para a gente ler. Exatamente, para Carcar. Exatamente, é um belíssimo livro. Belíssimo. Mas vamos lá, diga. Claro que eu quero falar, né? Por favor. Eu estudo a espiritualidade e religiosidade a partir da saúde coletiva, embora eu seja psicólogo, né? Encontrei espaço de estudo. Então eu queria colaborar um pouquinho com a fala do Adriano na relevância do tema. Eu trabalhei com 240 profissionais de estratégia de saúde da família, desde agente comunitário até médico. E quando eu faço um estudo das crenças espirituais e religiosas, isso se apresenta em mais de 90% dos nossos trabalhadores da área da saúde. Quando eu questiono no entendimento e na percepção deles se a questão religiosa e espiritual ela tem alguma conexão em relação à saúde, ao tratamento, mais de 90% entende que sim, existe alguma relação positiva ou negativa. Positiva ou negativa. E aí, quando eu vou questioná-los em relação a abordar esta dimensão da saúde, eles claramente se colocam se sentindo pouco hábeis, não qualificados e até com questionamentos éticos de como é que se faria esse tipo de abordagem dentro da saúde. E aí, né, problematizando, a gente tem vários momentos muito interessantes, né, em relação à temática. Eu tive a oportunidade de estar com o Parkman no último congresso, a gente teve Juiz de Fora, e o conceito de coping religioso, então assim, usar a religiosidade ou a espiritualidade para enfrentamento das situações, eu poder captar isso através de uma anamnese espiritual, não com todos os usuários, mas quando eu tenho o feeling que aquilo cabe dentro de uma anamnese maior, ele aparece como uma grande possibilidade de instrumento de intervenção, não só para o psicólogo, né, dentro da saúde.
E aí, quando eu consigo também, a partir de uma anamnese espiritual, captar esses conflitos religiosos, isso traz uma relevância, isso faz um sentido muito grande. A gente trabalhou agora o módulo, trabalhei com a Milene na Escola de Saúde Pública, e a gente fez uma atividade que os alunos, equipe multiprofissional, deveriam tentar encaixar um dos instrumentos que é o FICA, né, de anamnese espiritual, e nos trazer um pouquinho de como é que foi isso, diante dos diferentes contextos. E só compartilhando, para não me alongar, numa das experiências, uma das alunas trouxe, olha, eu consegui detectar que dentro da minha comunidade, uma comunidade pequena e muito religiosa, a doença ela vem muito forte como um castigo de Deus. E aí, se eu tenho diabetes, ou se eu tenho hipertensão, eu tive um pecado mais ou menos, né? Agora, se eu tenho câncer, é porque eu pequei muito. E aí, a doença ela também vem no sentido de purificação, que muitas vezes acaba de alguma forma, interferindo na adesão desse usuário ao tratamento. Ela falou, então, talvez não individualmente, mas pensando aí numa abordagem desta comunidade, eu tenho que trabalhar a culpa desses usuários, porque isso interfere diretamente no tratamento. Então, o tema ele é muito amplo, ele é muito vasto, a gente poderia analisar por várias frentes. Mas dizer que isso é muito prático, às vezes a gente também traz, né, e pensa, meu Deus, como é que isso se aplica? Né? Também a gente tem um caminho desafiador, mas cada vez mais, e a gente tem sim na psiquiatria muito mais do que na psicologia, uma série de pesquisas que nos dizem dessa aplicabilidade dentro da nossa rede pública de saúde. Né? Então, acho que é muito válido e agradeço o compartilhamento. E diga-se de passagem, a gente já teve um avanço na área da saúde, da qual o psicólogo não está acompanhando, em relação à associação das tradições com as práticas integrativas. Perfeito. A gente tem tido um incremento com isso muito maior do que a própria psicologia. Eu costumo brincar com meus alunos, agora fica mais tranquilo, que se eu ainda fosse, se eu não fosse professor universitário, se eu não estivesse apenas na universidade, não dá para fazer mais nada, se eu ainda estivesse no meu consultório, eu já estava com vários processos administrativos e éticos contra mim, porque eu não faço nenhuma cisão. Outro dia, um colega veio me perguntar assim, eu estou com um problema com uma paciente lá no CAPS, que eu estava dizendo que ela dizia que só toma medicação se a pastora dela autorizar. Eu olhei para a cara dele e falei, por que você está perguntando isso para mim que você não ligou para a pastora até agora? Não tem que ficar com, mas como é que a psicologia pode falar, desculpa, meu objeto é aquela pessoa, meu objeto não é uma determinada instituição. Conversa com a pastora, pronto, resolvido, em 5, 15 minutos depois estava tudo resolvido. A pastora não só autorizou, como mandou a pessoa fazer o tratamento adequado e ponto. A adesão melhorou drasticamente. Pois é, agora eu vou fazer uma pesquisa para fazer adesão ao tratamento, ter a santa paciência. Né? Claro, um ponto de vista, uma forma de se pensar. Né? Ainda bem que o conselho não sabe que eu já fiz um monte de... Né? Já fui atender em cemitério, já fui para terreiro. Né? Vamos lá, o que mais? Vai ter um espaço algum dia dentro da universidade? Bom, isso é com o Fábio, que trabalha com essa coisa assim de projeção astral, de de alguma coisa por aí, porque eu não sei. A minha bola de cristal, ela quebrou no meu segundo período da faculdade. Está quebrada até hoje sem material, eu não sei. É óbvio que a gente tem esperança. Eu não acredito. Honestamente, eu não acredito, a não ser que a gente tenha uma reação muito virulenta contra uma posição que eu acho extremamente retrógrada do que se compreende como gestão de categoria no Brasil e como se compreende psicologia no Brasil. Então, assim, eu sou pessimista, porque isso, se no momento em que eu tinha espaço para constituir, isso não foi constituído. Hoje, quando se defende uma ideia de psicologia completamente diferente daquela que tinha espaço, eu não tenho muita esperança. O máximo que eu posso fazer é dar a minha contribuição. E, evidentemente, tem um grupo bastante bom aí que vai estar trabalhando. Né? É óbvio que essa minha fala vai ser discutida, como várias vezes já foi, dizer, não, os conselhos estão abertos, tanto é que o fato está aqui dentro, tanto é que a gente faz eventos, tanto é que eu falo, não, isso eu aprendi com Freud, que isso se chama solução de compromisso. Eu faço de conta que estou aberto para você, mas efetivamente eu não estou aberto para você. E desafio vocês a efetivamente
me mostrarem um documento produzido pelo Conselho, pelo Sistema Conselho, nos últimos 15 anos, um documento que tenha um mínimo de competência para se falar sobre o tema. A grande maioria é crítico, é problematizante, de pessoas que não conhecem o campo. Então, eu sou um pouco pessimista. Mas eu acho que é trabalho. Trabalho a gente tem que fazer e mostrar o trabalho. Também, se a gente não mostrar, também não adianta nada. Então, a gente mostra o trabalho. Quem sabe uma nova geração mais aberta, mais disponível a como. Não seria de se esperar que as instituições confessionais puxassem isso? Que elas teriam interesse? Mas elas faziam isso até que há uma contra-reforma que diz você tem que cortar um monte de coisa. Tem dois elementos. Tem um elemento que é institucional e um elemento social, né? Ou seja, que é uma dimensão econômica, e tem uma outra que é uma imposição de norma. Né? Nós que temos, quem se formou no currículo mínimo e quem está vendo que são as diretrizes curriculares hoje, vê que tem uma diferença de motivação ali por detrás. E isso acaba impedindo até que a própria instituição, se a instituição oferecesse, se eu tivesse uma instituição e oferecesse uma disciplina confessional, a maior probabilidade é que eu tivesse um processo contra mim de discriminação, de privilégio, entendeu? Então, mas ainda assim são elas que fazem sobreviver. Ainda assim é ali que você tem um espaço. Exceção feita, raro, que é a USP. Né? E ainda bem que a USP agora tem continuador, né? Porque o receio era que uma figura fizesse a abertura do campo, criasse o campo e de repente não tivesse quem desse continuidade. Entende? Mas veja, isso não é muito diferente, por exemplo, né? Vou fazer um contra-argumento agora só de provocação para vocês. Isso não é em absoluto diferente do que se constituiu na psicologia brasileira com as nossas grandes fontes. Por exemplo, pouca gente sabe que só existem clínicas escola nos cursos de psicologia brasileira e da forma como são constituídas por conta de um impacto que foi constituído no Brasil da figura do Carl Rogers. E a psicologia humanista brasileira, assim, você ouve falar de psicologia humanista ali, numa disciplina ou outra. Já foi dominante, já foi disciplina, já foi também. Então, assim, a pulverização do saber na psicologia talvez seja um dos determinantes dessa alienação de outros campos, no qual está a religião, da psicologia humanista, que por acaso também é responsável por uma das dimensões que eu não falei aqui, que seria a psicologia transpessoal, que é responsável por relevar na psicologia boa parte desses temas, né? Estados alterados de consciência, experiência de quase morte, experiências fora do corpo, etc. e tal, é a psicologia transpessoal, que foi o Maslow, o Antônio Sutik, na década de 60, começaram a estudar, né? Que veio para o Brasil como uma figura importantíssima da psicologia brasileira e que foi marginalizado durante muito tempo, que é a figura do Pierre Weil, né? E foi marginalizado, mesmo assim ele conseguiu, criou uma universidade holística, etc. Então, são os esforços que eu acho que a gente tem que fazer. Eu acho que se esse coletivo, se essa demonstração de interesse que vocês estão trazendo para cá, se consubstanciar em metade de ação, aí talvez o meu pessimismo mude. Talvez eu mude de opinião. Entende? Posso só fazer um convite do evento? Só saber. Ah, sim. A gente vai, agora no próximo dia 11 de junho, dentro do segundo encontro paranaense de desinstitucionalização, ter uma mesa falando da questão, né, da espiritualidade e religiosidade. A gente vai ter a oportunidade, então, né, de ter na mesma mesa o doutor Adriano, junto com a doutora Mary, né, que citou, e com a doutora Milene Zanoni, que também é da Federal, que trabalha também, né, estuda, pesquisa esse tema. Esse evento é um evento que vai estar, né, acontecendo, ele é gratuito, a divulgação começa na semana que vem, acontece no campus do Botânico, dia 11, no período da manhã, essa mesa. Nós que temos interesse, eu acho que vai ser de muita riqueza a gente ter esses três pesquisadores podendo de alguma forma problematizar. Então, né, para quem tiver interesse, acompanhe aí no Facebook. Como é um evento gratuito, as vagas elas se esgotam muito rapidamente. Então, né, na semana que vem, se tiver interesse, fiquem bem atentos para rapidamente conseguir fazer a inscrição. Só, né, em forma comercial, mas acho que é importante, né, pela relevância aí, né, do interesse do grupo ao tema. Uma última pergunta, então, Não vou fazer uma colocação. Vou fazer uma colocação, por favor. Eu não sou psicólogo,
pelo menos não de formação, mas a gente acaba tendo um pouco de experiência. Eu sou dirigente de uma casa de Umbanda, aqui em Curitiba, e há 36 anos eu sou umbandista. E só para ilustrar um pouco a questão da proximidade da psicologia, da psiquiatria com a espiritualidade. O que é chamado de fundador da Umbanda, o Sr. Zé de Moraes, ele no primeiro momento ele foi taxado como lunático e foi internado num hospício. E o tio dele era o psiquiatra e diretor do hospício. Ficou um ano e pouco internado, não constataram nenhum tipo de anomalia. Ele tinha, a única coisa que ele tinha manifestações mediúnicas, e ele foi liberado. E aí ele passou a ir lá e roubar pacientes do sanatório, porque ele, com a experiência mediúnica, ele começou a constatar que alguns pacientes ali não tinham problemas psicológicos, seriam problemas mediúnicos. Então ele roubava os pacientes e levava para a casa dele. O tio dele descobriu, no primeiro momento houve um problema, mas depois o próprio tio dele, quando chegava um paciente novo, levava ele no sanatório e dizia assim: esse é louco ou não? É a história contada pela própria... E aí, muitos desses que ele trouxe do sanatório passaram a fazer parte da corrente mediúnica do terreiro dele. E só a nível de informação, hoje, eu não sei, mas eu acho que, me corrijam se eu estiver errado, o pessoal do terreiro está aqui, a gente atende em média, na nossa assistência, 60% dos casos são casos de depressão ou algum transtorno psicológico, dentro da assistência do terreiro. Inclusive, a gente está atendendo psicólogos dentro do terreiro. É uma coisa que tem nos preocupado muito, essa questão da saúde mental dentro, porque a gente começa a fazer uma certa anamnese e você começa a constatar que, na realidade, o problema que aquela pessoa está apresentando é um problema psicológico. E é uma média de 60% das pessoas que nos procuram com esse tipo de problema. Que bacana, eu agradeço o relato, a contribuição. Por uma questão de tempo, a gente vai se encaminhando para o final do nosso evento. Eu queria apenas contribuir seguindo a lógica que o colega pontua, que uma das áreas de pesquisa e de interface entre psicologia da religião e psicologia normalística é justamente o diagnóstico diferencial entre experiências anômalas espirituais e transtornos mentais. E que essa área é uma área em franco desenvolvimento, com várias teses já sendo desenvolvidas, e é uma área de interface muito, muito importante para a própria saúde mental. Acho uma área muito bacana e que carece de estudos. Eu preciso efetivamente encerrar o nosso evento. Isso tem a ver com a religião. Muito bom essa. Em função do nosso horário, nós temos um limite das 21 horas. Eu quero agradecer imensamente ao professor Adriano pela disposição, pela boa vontade de vir até nós, de nos brindar com essa palestra fantástica. Em um curto período de tempo, ele fez uma perspectiva da área assim, muito bacana, que eu acho que deve ter fascinado muitos de vocês, ao menos a mim fascinou, né? E eu tenho uma perspectiva um pouco mais otimista em relação à pergunta da colega, especificamente pelo que aconteceu hoje aqui, dentro do Conselho Regional de Psicologia da Religião e Espiritualidade. Nós tivemos um problema que a gente brincava, que a gente não queria ter, o que queria ter, que era a falta de cadeiras, né? A Adriana começou brincando sobre isso. Essas pessoas, vocês, nós, interessados nessa área, somos os agentes de mudança. Não existem outras pessoas que vão fazer essa mudança. O professor Adriano é um pioneiro nessa área. Trabalhar com diversidade, com interdisciplinaridade, orientando áreas que não é a área deles. Existem raras pessoas nesse país, fora do país um pouco mais comum, que fazem isso. Eu tive a honra de ser orientado por pessoas dessa natureza também. O professor Esdras Vasconcelos, por exemplo, foi meu orientador de mestrado, disse: olha, eu não entendo nada disso, eu entendo de metodologia, mas eu te oriento. Então são pessoas que sacrificam a sua própria vida acadêmica, porque, como o professor falou, não é possível se desenvolver mais, não há um foco, porque diversifica. Eu trocaria a palavra pulveriza por diversifica, mas que abre possibilidades para uma mudança, vou usar uma palavra desgastada, paradigmática,
dentro da psicologia. Então o professor está fazendo história e, mais que isso, está convidando nós a participar dessa mudança histórica. Mesmo sendo um pessimista, eu sou otimista, também convido vocês a isso. Nós temos 2 grupos de estudos, um grupo de estudo e um grupo de pesquisa, quem sabe no momento futuro nos tornamos também um grupo de pesquisa, que estão trabalhando dentro dessa mudança. E quem vai contribuir para que isso aconteça? Nós. Se nós que temos esse interesse não contribuirmos, aí precisaremos adotar a postura pessimista do professor. Eu creio que esse não é o caso, mas depende da gente estar participando. Então volto a convidá-los a conhecerem melhor o nosso grupo de estudos e a conhecerem também, o professor divulgou aqui, o Laboratório de Fenomenologia e Subjetividade da Universidade Federal do Paraná. Eu quero terminar agradecendo a presença de muitas pessoas de diferentes áreas. Creio que alguns estudantes de psicologia, sou atentado a fazer uma levantada de mão de quem é estudante de psicologia, só para me ter uma ideia aqui. Ok, temos uma parcela bacana. Temos pessoas de diferentes áreas, da parapsicologia, da religião, enfim, uma coisa muito bacana, pessoas que têm interesse por essa área, né? Então, muito grato por terem se deslocado até aqui, obviamente para serem agraciados com a palestra que nós tivemos, e engajem-se mais. Nós somos os agentes de mudança dessa história. Se a psicologia não está hoje como a gente gostaria, mais aberta, mais integrativa, que os psicólogos precisam ir para o centro de Umbanda para serem atendidos, né? Que bom que o são, né? Obviamente, mas cabe a nós fazer essa mudança. E 2 caminhos são básicos para isso, a ciência, que é a pesquisa, e a política, fazer as coisas também pensando no que isso afeta na comunidade. Agradeço de coração cada um de vocês que veio até nós. Quem ainda não deixou o seu nome, telefone e e-mail aqui, eu gostaria que deixasse para a gente registrar. Isso é um marco histórico dentro da psicologia, um pequeno marco histórico, mas é um marco histórico, para que possa receber também as informações desses 2 grupos e poder, de repente, se engajar de uma forma mais ativa, né? Quem sabe pensando no seu mestrado, em pesquisa e iniciação científica, em particular os estudantes de psicologia, esse é um momento bacana de fazer uma decisão, né? É uma área que carece e que é extremamente importante. Muito grato, professor Adriano, cada um de vocês, o grupo da Psicologia Numalística nosso que contribuiu também, né? E voltamos a divulgar eventos dessa natureza na sequência. Muito agradecido, uma ótima noite a todos vocês. Vamos só convidar para fazer uma fotografia em conjunto. Quem tiver interesse, todos lá no fundo, a gente coloca a câmera aqui e tira uma fotografia lá, ok? Você desligou aqui? Não.